Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal falando sobre o nosso Flamengo. Agora a temporada começou. A partir de amanhã, às 9 horas da noite, no estádio do Maracanã, começa a grande temporada para o Flamengo de Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Super Mundial, Copa do Brasil. Tem muita coisa a partir de amanhã no Maracanã e já começa com um grande desafio. Que internacional é esse que o Flamengo vai enfrentar? Que time, né, com seus pontos fortes, aquilo que o Flamengo tem que ficar de olho, enfim. Hora de nós começarmos a falar da temporada de verdade, desses grandes desafios. E se o Flamengo pretende, está se planejando a focar no Campeonato Brasileiro, brigar forte no Campeonato Brasileiro, algo que o Flamengo não faz há muito tempo, ele já começa com algumas obrigações. Obrigações são essas: fazer dever de casa. Sair nos jogos do Maracanã com os 3 pontos é praticamente uma obrigação. Dentro daquele manual de time que quer ser campeão, ele tem que vencer os seus jogos em casa. E o Flamengo já tem um jogo importante, pois na estreia do seu campeonato, ele já tem um confronto muito importante, porque do outro lado está um Internacional, um time que tem ali menos status, menos prestígio, menos grife do que o Flamengo, mas joga muita bola, cara. O Internacional é um time muito bem organizado pelo treinador Roger Machado. Eu separo em 3 tópicos o que é o Internacional, aquilo que o Flamengo vai enfrentar, e o Flamengo vai ter que, ao longo aí dos 90 minutos, construir a sua vitória sobre essa equipe. O Internacional do Roger Machado, na minha opinião, fala sobre saída sustentada, jogo associativo e dinâmica do terceiro homem. Tudo isso implica na forma de se jogar, pois não é um time que bola longa, não é um time com conexão direta, porque tem o jogo associativo lá de trás, usa muito essa dinâmica do terceiro homem, tudo isso que acaba, por consequência, é uma obrigação praticamente, criando proximidade. Então o Internacional é um time que joga muito próximo, e as ideias do Roger Machado, claro, proporcionalmente, elas foram aplicadas no Juventude, alguns pontos ele acabou repetindo e acabou aperfeiçoando do técnico também Kudê. O bom Internacional de hoje, da temporada de 2025, campeão gaúcho, que impediu a sequência de títulos do seu arquival Grêmio, é o Inter desde o ano passado, que já vinha jogando bem, que já vinha numa sequência de invencibilidade, que conseguiu reagir no Campeonato Brasileiro num determinado momento. Todo mundo olhou e falou: cara, mas o que o Inter está fazendo aqui? Então é um Inter já de um tempo, já é um trabalho que tem sido feito. Mas eu acho que dentro desses 3 tópicos, o Flamengo vai enfrentar um adversário que tem algumas semelhanças com o seu jogo. Certamente o Felipe Luiz vai reconhecer que do outro lado existe uma ideia que é muito semelhante à que ele também aplica no Flamengo, seja sobre o conceito, até mesmo sobre a aplicação do jogo, a organização dessa equipe, a liberdade que ele dá a alguns determinados jogadores, consequentemente também tem do Internacional. Infelizmente, para esse confronto teremos alguns desfalques, né? O Flamengo não tem Gerson, o Flamengo não tem Arrascaeta, o Internacional, né, possivelmente ele não ter o Fernando, que são jogadores importantes. O Flamengo vai enfrentar uma equipe que também sofre com lesão. Olha quantas coisas eles têm, né, cara, em comum. Interessante isso, né? Eles têm o mesmo calendário, né? Então, tem lesão também, né? O Roger Machado, e isso até valoriza o seu trabalho, perdeu por um período o Alan Patrick, perdeu por um período o Wesley, jogadores que são muito importantes, que faziam parte, né, dessa espinha dorsal, sobretudo ofensiva, né, do Inter. Mas mesmo assim, o Inter foi mantendo o padrão. Já que a gente entrou no assunto de espinha dorsal, e dentro dessa ideia, né, desses 3 tópicos que eu trouxe aqui, antes da gente falar sobre esquema tático, eu vou falar sobre 3 jogadores que, na minha opinião, fazem parte dessa espinha dorsal desse time do Internacional. Lá atrás, defensivamente, o zagueiro Vitão. Ele joga pelo lado direito, é um zagueiro muito importante pro Internacional, é um zagueiro que ajuda demais nesse período de saída de bola, tem essa velocidade, a bola aérea, é um jogador muito importante
para o Internacional. O seu companheiro ainda vira um ponto de interrogação, né? Tem um recém-contratado, o Juninho, tem a lesão de um jovem zagueiro, mas, enfim, mas o Vitão, na minha opinião. E ainda nessa linha defensiva, eu coloco um outro jogador, que ele é muito importante, mas ele acaba sendo muito mais importante até ofensivamente, apesar dele dar esse equilíbrio defensivo, que é o Bernabei, lateral esquerdo. Para mim, é outro jogador muito importante do Internacional, e como a gente vê nesse mapa de calor dele, é o cara que faz todo o corredor. Ele faz todo o corredor. Todo. O Internacional tem muita dinâmica de saída de bola, a saída é sustentada, desses passes paralelos e os passes à frente. E o Bernabei ele é muito importante para fazer a ultrapassagem, para fazer a dobrada com o Wesley por aquele setor. Então, assim, na minha opinião, o Bernabei é um outro jogador que eu coloco na espinha dorsal, e o setor defensivo do Flamengo pelo lado direito vai ter ali um componente importante ali para ficar de olho. Lembrando que todos esses mapas, números, tudo você pode acompanhar no SofaScore, que é um parceiro do nosso canal, é um aplicativo gratuito que eu deixo o link na descrição do vídeo, no nosso comentário fixado. E você que está baixando o aplicativo do SofaScore através do nosso link, você está concorrendo a uma camisa oficial do Flamengo. E eu deixo o formulário para você preencher abaixo do link de download. Tem um formulário para você colocar o seu nome, colocar lá os seus dados, colocar o seu endereço completo para você receber a camisa. Caso seja contemplado, sorteado, você vai receber nesse endereço que você está preenchendo. Então, preencha com atenção e boa sorte para camisa oficial e aplicativo de graça, né? O que mais, não é isso? E o outro jogador, obviamente, é o Alan Patrick, que, na minha opinião, ele influencia na forma com que o Inter se organiza dentro de campo. Ele influencia na formação tática. Ora, o Alan Patrick é um jogador, mapa de calor dele também, deixo aqui para vocês na tela, muito fácil para ver a movimentação. Ele é o jogador que mais tem liberdade entre todos os jogadores do Internacional. Ele tem a liberdade para encostar no Ener Valencia, ele tem liberdade para pisar dentro da área, ele tem a liberdade para ser um apoio, ele tem liberdade para jogar pelo lado esquerdo, ele tem liberdade para jogar pelo lado direito, muito mal comparando, até no quesito defensivo, ele seria o Arrascaeta do Felipe Luiz, sendo que o Alan Patrick ele acaba preenchendo mais espaço do que o Arrascaeta. A liberdade de posicionamento do Alan Patrick ela é maior comparado ao Arrascaeta, mas a critério de comparação ele seria o Arrascaeta do Flamengo, o jogador do último passe, é o jogador que tem mais essa liberdade no período defensivo, ele acaba encostando nos atacantes e tal. O Internacional ele é planejado num 4-1-3-2. Contudo, até pela movimentação do Alan Patrick, se ele vai fazer mais uma dupla, se ele vai trabalhar mais centralizado, se ele vai trabalhar mais, né, como um meia armador, não somente ali como um segundo atacante, mais ou menos em aspas, isso pode mudar para 4-2-3-1. E aí o Alan Patrick acaba trabalhando um pouquinho mais por dentro. Mas a equipe do Roger Machado, na sua grande maioria das vezes, ela acabou jogando ali num 4-1-3-2. E ao longo dessa temporada, no Campeonato Gaúcho, o Roger mexeu bastante em esquema tático. A gente viu jogando também num 4-1-4-1, também vimos no 4-3-3, também vimos no 4-2-3-1, no 4-1-3-2, como a gente falou, pois as lesões, né, provocaram e foram necessários fazer alguns testes e observar alguns jogadores. Até na decisão do Campeonato Gaúcho, não tinha, por exemplo, ali o Rocher, jogou as eliminatórias, recuperou. O Wesley, né, ele deu sequência, né, ao time da decisão. Volta agora todos os jogadores titulares, e é isso que promete os nossos colegas da imprensa gaúcha sobre o Internacional. Grandíssimo confronto, a bola começa a rolar às 9 horas. Às 8 horas já estaremos no Maracanã mostrando para vocês imagens lá exclusivas nossas do aquecimento do Flamengo, do aquecimento do Internacional, e você já vai estar por dentro dessa atmosfera, desse grande jogo que o Flamengo, se briga por título, tem que fazer dever de casa e precisa já somar esses primeiros 3 pontos. Um grande abraço para vocês, a gente vai se vendo amanhã, ainda tem vídeo, tem live, a gente ainda vai se ver bastante. Um grande abraço, tamo junto e valeu!